Bem-vindas à nova temporada do Pode Falar Mulher. Vocês já sabem, né, meninas? Aqui pode papiar, pode rir, pode chorar, pode chegar, pode falar mulher. Saiu! E conseguimos também entrar, conseguimos. Gente, a nossa introdução é muito difícil, hein? De decorar assim na ordem, vamos ser sinceros. Quando é gravação é só no terceiro take, né? Fran fica louco com a gente. Mas conseguimos. E é, gente, exatamente sobre isso que nós vamos falar hoje. O nosso episódio se chama Bastidores. Nós queremos partilhar com vocês como tem sido para nós da direção do Pode Falar Mulher todo esse tempo, né, nessas 2 últimas temporadas. Queremos falar para vocês como tem sido nossa vida pessoal, como nós estamos conciliando tudo. E queremos falar principalmente como tem sido a nossa vida real, né, atrás das câmeras, o que tem acontecido. Então vai ser um momento muito, muito especial, né, meninas? E nada como ter um episódio também ao vivo. É o nosso primeiro episódio ao vivo. Sim. A gente tá aqui assim meio tremenda. Bem calmas, muito plenas, a perna. Naturais. E também montamos uma mesa para que vocês também estejam aqui conosco mais à vontade. Bom, falando do que aconteceu, né, nessa última temporada, nós tivemos um pouco ausente aqui do Pode Falar Mulher, do podcast, porque nós estávamos focando mesmo no presencial. Uma das coisas que nós queríamos era estar mesmo com algumas mulheres. Mais pra frente a gente vai falar sobre como foi todo esse caminhar. Então é mais uma justificativa mesmo do porquê que a gente parou um pouco com os episódios e focamos mesmo na mentoria. A Lívia tá aqui atrás. Tá As meninas não tinham filhos, ninguém tinha filho, né? Agora nós temos 3 crianças no Céu e Terra, então estamos aí multiplicando. E também vamos falar sobre isso. E uma coisa também que aconteceu ano passado foi que eu me casei. Pronto, então tivemos aí muitas coisas. Aumento de trabalho, eu acho que as meninas depois também vão conseguir falar muito mais sobre isso, como conciliar trabalho, ministério, crianças. E a gente ficou um pouco off, mas sempre trabalhando. E graças a Deus, hoje nós temos muito frutos aqui no Pode Falar Mulher. Eu vou começar, então, falando sobre maternidade com a Margarida. Margarida tem um testemunho para passar. Não é fácil. A vida do crente não é fácil, mas a vida da mulher crente, gente. Eu não posso falar nada nesse sentido. Mas, olha, nós temos 2 histórias hoje, 2 testemunhos, assim, opostos, né? Vou só adiantar um pouquinho. A Margarida, ela teve um testemunho de maternidade, de parto, completamente oposto da Débora. Ou seja, Deus tem os seus escolhidos. E você foi enganada, que você falou, né? Fui enganada, fui. Ninguém me contou a verdade, toda a gente me mentiu. Eu sou uma pessoa muito gráfica, não preciso saber tudo até ao último detalhe e ninguém soube explicar bem. Não, ninguém soube explicar, só mesmo com a anatomia de Grey. Não, mas realmente é uma coisa nova, não é? É uma aventura, nós estamos um bocadinho a descobrir, não só eu, mas também o meu marido, e pronto, foi um parto complicado, teve o seu quê de complicação a nível da posição da Matilde. Também houve um problema que foi a questão do abuso obstétrico, não é? Sofri isso durante o parto. Como eu sou muito reclamona, eu fui reclamando, não é? Mas depois de algum tempo e de falar com alguns profissionais de saúde, então realmente cheguei à conclusão que não era da minha cabeça, não eram as hormonas a falar, era realmente algo que tinha acontecido e que não está correto. Para além disso, eu tenho sido muito... Acho que tenho sido muito intencional nisto da educação e do desenvolvimento da Matilde. Eu e o Gabriel decidimos que temos que fazer as coisas desde que eles são pequeninos. Então, para além das coisas práticas do dia-a-dia e do seu desenvolvimento, também temos sido intencionais quanto à questão espiritual. Sim. Não é? Todos os dias, sem falha, tento orar com ela, ler um versículo por dia com ela. Então o caminho da escola até chegarmos à creche, vamos orando, até por questões mesmo da igreja, para ela se ir habituando, que a filha de líderes da igreja, então olha, é isto que há. Então não ponho só motivos a orar, o papai, a mamãe, não sei o que, o irmão, o primo. Não, metemos também nas orações as coisas da igreja, que eu acho que temos que começar, e vou fazendo os devocionais. Há várias aplicações que eu acho que as mães podem procurar para ouvir as histórias da Bíblia contadas de uma forma mais infantil, não é? Para eles já desde pequenino habituarem, não é? A ouvir.
Eu e o meu marido também temos tido uma mentoria com o pastor Dan Slade e a esposa, a Gwen, do Catch the Fire Toronto. Tem sido maravilhoso, tem sido fantástico. Nós temos estado com eles uma vez por mês e por eu ter a bebé não interrompemos, decidimos continuar a ter, porque eles têm sido um apoio a nível espiritual, a nível do dia a dia, têm-nos dado vários exemplos de vida, vão-nos dando conselhos. Também é bom ter alguém com quem prestar contas, de onde nós podemos tirar as nossas dúvidas, ou às vezes se calhar confessar algo, não é? E ter ali um refresco, um alento novo. E também o seminário, estive a fazer o seminário, não é? Estou no último ano, falta-me uma disciplina, 2 módulos, então vai acabar o seminário este ano. Nós estamos a falar aqui de 1 ano, então assim, 5 faculdades, 1 PhD, né? O seminário, o filho, o acompanhamento. Tem 2 coisas aqui que você falou que eu acho muito importante. Essa questão de ter alguém nos acompanhando de um tempo para cá, eu tenho percebido muito essa necessidade, né? Às vezes você pode ter um casal ou 2 em áreas diferentes, porque isso realmente faz toda a diferença. Você ter com quem prestar contas, você confessar pecado, você realmente abrir coisas que você não abre com ninguém. Isso é de suma importância na nossa vida. Sim, e também nós temos visto muitos líderes grandes, mundiais, não é? Que têm caído, infelizmente, por causa disso, porque há uma prepotência espiritual que eu não falho, eu consigo controlar os meus pecados, eu consigo controlar quem eu sou, o meu caráter, e não é assim, não é? Nós continuamos a ser pecadores e vamos falhar, mas se nós formos falar dos nossos sentimentos ou daquilo que nós estamos a passar, das nossas dificuldades, provavelmente não chega ao pecado, não é? Provavelmente estamos ali a prevenir algo e alguém que nos ajuda a construir o caráter, não é? Sobre uma alçada de Deus. Nós precisamos uns dos outros. Exatamente. Com certeza. Até para aumentar a nossa fé, não é? Eu até ouvi também num podcast que às vezes as pessoas caminham com alguns líderes um certo tempo. Só que é bom quando você caminha, por exemplo, né, mais tempo, 5 anos, 7 anos, porque você consegue perceber. Tipo, eu já sei, né, as falhas da Débora, eu já sei onde que ela escorrega. Então eu tô lá, então não tem como. Porque às vezes você começa a caminhar com uma liderança e a pessoa não te conhece. Exatamente. Então ela não conhece os seus deslizes, ela não conhece quem você é, aquilo que você deixa para debaixo do pano. Então é bem importante também caminhar com um certo tempo. Exatamente. A outra coisa que você também falou há um tempo atrás, quando aconteceu o parto, né, da Matilde, eu lembro que a gente estava falando sobre esse momento a gente ficar vulnerável, né? E uma das coisas que aconteceu com você foi que houve ali um abuso, né? Houveram coisas e você falou, né? Você denunciou, não é isso? Sim, nós temos que reclamar para que realmente alguma coisa mude. Não propriamente para aquela situação daquele dia que vai acontecer alguma coisa, mas quando há muitas queixas, há declarações escritas do que aconteceu, as coisas então começam a mudar. É assim em todo lado. Sim. E um dos aconselhos da minha enfermeira do pré-parto foi exatamente isso. Não há problema. Quando fazemos no livro de reclamação, vamos elogiar de quem de direito, mas vamos também denunciar as coisas que acontecem de errado. Claro que eu elogio muito uma das equipas que teve comigo, que foi a equipa da noite, e depois a equipa da manhã não correu tão bem, infelizmente, mas pronto, Deus é maravilhoso naquilo que faz e realmente o corpo da mulher é uma coisa maravilhosa. E se eu for ter agora outro, já sei o que fazer, já estou descomplicado, já não tem mais confusão, não está... Não traumatizou, né? Não traumatizou, não tem uma consegue, outra não consegue, outra foi muito confuso, mas pronto. Mas eu tive a criança, ela está aqui. Mas eu acho que também, o que aconteceu? Que agora a gente vai para o outro testemunho. Foi porque nós tínhamos como... referência o parto da Débora. Eu já percebi que eu sou exceção, né? Pelo amor de Deus. Porque o meu parto foi assim, eu respirei e a bichinha nasceu.
Foi muito tranquilo mesmo. Não, olha, eu juro que eu, nas minhas orações, eu ficava assim, ai, que meu parto seja igual da Débora, Senhor, que o Senhor me dê aquela expertise de ter o timing certo, né? Tanto para ir pro hospital, para falar com as enfermeiras. Foi assim, todas as equipes que eu peguei foram maravilhosas. Os dois partos. Os dois partos. Os dois partos. Porque, assim, maternidade já é o seu desafio, né? Ser mãe de um filho é um desafio, mas ser mãe de 2, meus amigos. É a glória da segunda casa, é outro nível de glória. É verdade, é verdade. 2 filhos é tenso. 2 filhos pequenininhos, né? Porque minha primeira filha tem 2 anos. E agora tivemos a Lívia, nossa segunda filha, só mulher também. Quando você teve a Lívia, quando você soube da gravidez, vocês não estavam a planejar, não? Então, como o Francis está presente, digamos que não, né? Depende de quem pergunta. Depende de quem pergunta, quem tá vendo. Não foi super planejado, mas também não foi, ai meu Deus, aconteceu, porque eu já estava assim, meio que... O meu subconsciente, vamos explicar assim. O meu subconsciente já queria um segundo filho. Mas o Francis dizia, não, vamos esperar mais um pouquinho, mas aí eu esquecia de tomar a pílula, né? Porque meu subconsciente queria. Então eu já dava uma esquecida e tal, então a Lívia veio. É porque também, assim, a gente crê que as coisas acontecem quando tem que acontecer, porque Deus sabe todas as coisas, né? A Lívia tinha que nascer, tinha que ser nesse momento. Temos a certeza que ela vai ser resposta para muita coisa que tem o seu propósito, né? Essa importância aqui na Terra. Deus quis assim e ela veio. E veio assim de uma forma muito, muito fácil. O parto foi mesmo muito tranquilo. Mas Deus não tem seus favoritos nada. Porque... Gente, não, é surreal. O parto foi surreal. Não foi pela oração, porque eu também orei. O que acontece? Eu tive também uma pequena dificuldade no momento antes do parto, né? As meninas sabem, me acompanharam. Eu tive um problema ali com 24 semanas, que o bebê ainda é muito, muito pequenininho. Deu ali uma ameaçada de nascer. E porque eu descobri que estava com um colo curto e o bebê podia nascer a qualquer momento se eu não parasse tudo, fizesse ali um repouso bem intenso ali nas primeiras semanas. Então foi ali um momento assim, eu me lembro de estar nas urgências do hospital e o médico só me dizer, o seu colo tá curto, volta pra cinta. E enquanto eu tava na cinta, mas o que isso quer dizer, gente? Fui pesquisar o Dr. Google. Gente, não vai no Dr. Google. Não. Ele mata todo mundo, você tá louco. O Dr. Google é terrível, gente. Eu sou o oposto, terrível. Eu preciso saber tudo. Mas o Dr. Google vai vai dizer que você tá com uma doença terrível. É verdade. Tô com uma dor de cabeça. Vai morrer. Grave. Uma pergunta que eu tenho é, e como é que foi fazer esse repouso absoluto, não é? Durante um tempo, com uma filha de 2 anos, menos de 2 anos. Foi o que ele me disse, absoluto dentro da medida do possível, uma vez que você tem uma filha de 2 anos, né? Então, foi assim, eu me lembro que naquele momento em que eu voltei pra cinta e fui pesquisar o que era isso, o que podia implicar, eu vi que realmente um parto naquele momento, né, com 24 semanas, seria mesmo muito complicado. O bebê poderia não sobreviver, ou se sobrevivesse, teria muitas sequelas, porque ele estava muito pouco desenvolvido mesmo, não tinha nem 1 quilo, não era nem um pacote de arroz. Então, foi assim, foi um momento ali duro. Mas eu me lembro de, tipo assim, no primeiro momento, falar, meu Deus do céu, se essa menina nasce agora... Ai, Jesus, me livra dessa prova. Meu Deus, que prova terrível. Mas depois, assim, segundos depois, lembrar. O Senhor continua no controle. A situação mudou, as circunstâncias mudaram, mas Deus continua no controle. Senhor, olha, faz de qualquer das formas. Eu confio que Tu és bom, que Tu és o meu Pai, que Tu estás no controle de tudo. Faz o que o Senhor quiser. Se for para ser testemunho, se for para abençoar alguém, se for... Senhor, o Senhor sabe de tudo. Me livra dessa prova, Senhor, se possível for, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a Tua vontade. E aí, graças a Deus, deu tudo certo, porque eu fiquei de repouso, não foi muito absoluta, assim, né, porque com a Giovana, um pouco difícil. É que ter uma filha é uma coisa, ter uma filha Giovana é outra. Ela é muito agitada, mas assim, nesse momento ela se virou mais pro pai, tadinha. Ela não entendia por que eu não podia pegar lá no colo, por que eu não podia interagir tanto. Então, meio que ela achou ali um refúgio no pai e ficou mais agarrada com o pai. Mas à medida que as coisas foram melhorando, o tempo foi passando e ela aí já não era tão prematura, se ela nascesse já não teria tantos problemas, as coisas foram melhorando. A nossa relação foi voltando ao normal, ao que era.
E ela foi entendendo e gostando da ideia de ter uma irmã. E hoje ela é completamente apaixonada pela Lívia. De vez em quando dá assim, ela dá uma puxada na menina, um pouco de ciúme, dá uma enlouquecida. Mas assim, juro, ela puxa a perna da menina, do Neida. Mas, de um modo assim, geral, ela gosta muito de ter uma irmã e tá sempre: mamãe, quero dar um gostoso beijo à Mana. E vai lá, beija a irmãzinha e é muito amorosa com a irmã. Meu Deus. As mãos atrás das costas. Muito bom. E o mais interessante também foi que nesse tempo, tanto na gravidez da Margarida, quanto na gravidez da Débora, outras mulheres ao nosso redor engravidaram também. Sim, então muitas, a gente... fertilidade, olha, top. E eu também fui uma das que engravidei, né? Em abril, eu e meu esposo, nós perdemos o nosso neném. E nesse testemunho, o que eu acho que foi mais bonito foi isso que a Débora falou. A gente realmente lembra que, como cristão, nós somos diferentes. Eu recebi um devocional em casa que foi errado 2 ou 3 semanas antes de eu ter perdido o neném. E o devocional, por acaso, era um devocional de luto. E eu pensei, nossa, não, isso aqui tá errado. E aí falei com a livraria, mas resolvi ficar com ele. E foi uma das coisas que me acompanhou durante esse período. E eu lembro que em uma das vezes eu estava lendo e aí estava exatamente escrito que os cristãos, quando eles passam pelas coisas, sendo luto, sendo perda, sendo ganho, nós sempre passamos de forma diferente. Estou a procurar aqui. Nós somos entristecidos, mas sempre alegres. E nesse momento eu lembrei do porquê que eu estava alegre. Porque todas as minhas amigas, graças a Deus, né, crianças maravilhosas, a gente vê hoje nos stories da Margarida, nos stories da Débora, e eu falo assim, gente, coisa mais linda. E é isso, é saber que seja o sim, seja o não do Senhor, nós devemos ser obedientes. E isso com certeza gerou em mim uma outra Valéria, uma outra força, uma outra graça na confiança no Senhor. E eu acho muito impressionante a forma também como as meninas lideram com isso e nós três também nos acompanhar, né? Tanto no parto quanto na perda e termos aí o corpo de Cristo para estar uns incentivando os outros, né? Eu agora vou-te interromper um bocadinho, uma das coisas que eu achei muito interessante quando falei contigo nesse período foi exatamente o que esse texto diz. Triste, mas alegre, não é? E eu senti isso de ti, em que tu estavas triste por aquilo que tinha acontecido, estavas a sofrer, mas, no entanto, entendias que era de Deus e que alguma razão havia de ser, não é? Nós, muitas vezes, enquanto mulheres, oramos e dizíamos que venha com saúde, que venha com saúde. E, muito provavelmente, se não vem é porque não tinha saúde. E mesmo que não tivesse e viesse, estava tudo bem, é tranquilo, é porque Deus realmente tinha isso para nós. Mas eu achei muito interessante durante esse período, não é? Porque já falei com várias pessoas que já perderam, inclusive na minha família tem muito esse historial, e era uma das coisas que eu na minha cabeça já tinha ciente que podia acontecer. Sim. Então também nos primeiros meses não criei grande expectativa, porque tinha sempre esse, não era receio, mas tinha isso consciente, muito presente. Então a diferença entre elas e o teu exemplo é realmente esse, é que és uma mulher cristã a passar por uma perda, mas não te esqueces de quem é soberano. Mas, olha, veja lá, não significa que eu não sofri. Não, sim, eu estou a dizer que sofreste. E chorei imenso. Acredito. Mas eu passei pelo luto, acho que todas nós ia acontecer isso, não é? Não sufoquei nada, mas eu acho que o que estava acontecendo no meu entorno estava sendo tão bom e estava me falando sobre a fidelidade do Senhor que eu não tinha como me prender àquilo que estava acontecendo comigo unicamente. Eu precisava ter esse olhar mais ao entorno, né? Porque a gente sabe que não é sobre nós. E se não era sobre nós, ou seria para um testemunho, ou para outras coisas que viriam. E eu tenho certeza que hoje, realmente, o meu pensamento, quando alguma coisa não sai da forma que eu quero, antes era de uma forma. Eu já ficava alerta, já não era agradável. Hoje não. Hoje eu já venho assim, nossa, a vontade do Senhor é boa. A vontade do Senhor é perfeita. E eu lembro também uma coisa que você estava falando agora. Teve uma coisa que a Margarida me falou nesse meio tempo, né? Porque eu passei, eu acho que 17 dias sangrando. E eu não sabia, o doutor Google uma hora dizia que estava tudo bem e depois dizia que estava tudo ruim. E 3 médicos falaram coisas diferentes. Então, eu não sabia o que eu ia acreditar. Eu acreditei no Senhor. Mas a Margarida me falou uma coisa.
Exatamente, foi isso mesmo. Ela disse que se o Senhor recolher, amém, era da vontade do Senhor, e que se ele recolhesse, se não viesse, e eu acho que você foi uma das pessoas que falou isso, porque todo mundo, não, Valéria, vai ficar tudo bem, vai ficar, tá tudo tranquilo, mas é bom quando alguém fala uma realidade, mesmo que não seja algo que você queira escutar, que o Senhor podia recolher e que podia até me livrar de alguma outra coisa. Por exemplo, eu pensei, eu fiquei sangrando por muito tempo. E se ele nascer com alguma situação? E se isso também ocasionar algo ainda pior? Eu não estiver preparado para uma situação dessa, né? Então, eu lembro que eu coloquei tudo isso em oração, embora meu coração estivesse muito confuso, mas foram palavras, né, que durante esse período, que parece assim 1 ano, quando você está vivendo, né? Parece muito tempo. E que hoje eu consigo me alegrar, eu consigo entender o porquê dessa alegria. Eu tenho convicção, não só que o não do Senhor, ele me trouxe diversos benefícios. Né? E o sim do Senhor também na vida de vocês é uma alegria para mim, né? Tá rodeada aí de tanta Tá visto que eu não sou a melhor pessoa para consolar, porque assim, se calhar noutras coisas até sou mais emocional, mas eu nessas coisas sou muito racional. E muito prática, já para prevenir um sofrimento, sei lá. E é preciso, com certeza. É igual quando você dividiu também o seu testemunho, né? Eu tinha o meu testemunho, na minha cabeça, eu grávida, eu vou parir igual a Débora. Eu vou respirar, ele vai sair assim perfeito, mas depois você trouxe essa, né, como que foi com você. E é bom a gente ter essas referências de outras realidades. Eu acho que a outra realidade, a realidade do outro, ele faz você sair um pouco da sua bolha, né? Sim. E também, assim, eu acho que lá está, ajuda-nos um bocadinho para não ficar tão traumatizadas. Eu fiquei, mas não assim tanto, não é? Agora, continuando ainda esse assunto de maternidade, já que, né, a Margarida tá com uma e você tá com 2. E a Margarida já falou que ela fez imensas coisas esse ano. Como que é a gente conciliar? Porque eu penso, o tempo já tá tão curto, 24 horas já não dá para fazer as coisas. Imagina com uma criança, imagina com 2. Mais o ministério, o marido. Agora a Débora é uma mulher dona de casa, que preza pela mesa, tá fazendo uma mentoria disso, né? De ser aquela guardiã do lar. Isso aí. Começamos a Valéria também tá, né? Começamos uma mentoria, experiência do lar. Precisamente para me ajudar a ser essa mulher que eu não sou. Mas serei. Já dei o primeiro passo. Tô igual, acho que também preciso dessa mentoria. Outra amiga é muito bom. Porque eu senti essa necessidade, né, de ser essa mulher, essa guardiã do lar. E realmente é um desafio, né? A gente conseguir conciliar família, o nosso tempo pessoal, né? Que nós também precisamos de um tempo para nós, né? Como mulheres. Trabalho, agora eu ainda estou na minha licença de maternidade, mas terei que conciliar trabalho também. Ministério, enfim, nós temos toda uma gestão que a gente precisa fazer. Inclusive, nós temos um episódio sobre gestão de tempo. Exatamente. Se você ainda não assistiu, corre lá. Que é possível a gente fazer tudo, porque a palavra de Deus diz, né, que há tempo para todas as coisas. Não dá para fazer tudo que você quer, mas dá para fazer tudo que precisa ser feito. Exatamente, tudo que Deus colocou na sua mão, não o que você quer fazer, né? Então, Deus colocou a família nas nossas mãos, colocou o ministério nas nossas mãos, né? Nos deu o trabalho, então isso nós temos que conseguir conciliar. E pronto, graças a Deus tá sendo feito, é um desafio, não é? Às vezes é difícil, às vezes você prejudica alguma coisa aqui em prol de outra coisa ali, nem sempre faz as coisas como você deveria, gostaria, mas de um modo geral a gente tem conseguido, né? Nós somos muito presentes ali na igreja, né? Eu e meu marido somos líderes ali na nossa igreja, estamos tentando fazer essas mentorias, essas melhorias aí, vamos ver. Porque o Francis começou uma mentoria, o Lucas também, e a gente também. Eu pensei assim, pronto, Jesus vai voltar. É que Jesus está voltando, né? Então a gente tem que cuidar da nossa vida espiritual, né? E a nossa vida espiritual não é só ir na igreja, né? Nossa vida espiritual quer comais, quer bebais, façam tudo para a glória de Deus. Então, não é ser uma boa esposa, ser uma boa mãe, ser uma boa funcionária, uma boa empreendedora.
Isso tudo faz parte da nossa vida espiritual, né? Não existe uma separação entre o sagrado e o secular, o mundano. Isso não existe. Tudo é espiritual porque nós somos seres espirituais, somos feitos à imagem de Deus. Exatamente. E o que a gente quer é chegar o mais próximos possível de sermos a imagem de Cristo, né? Então, Deus nos ajude. Que também o facto de nós obedecermos àquilo que Deus tem para nós também vai de encontro onde ele nos quer. Um dos desafios que eu e o meu marido tivemos foi exatamente de interiorizar que onde nós estamos é onde Deus nos quer. Não, muitas vezes nós, e ao ter filhos, não é? Nós queremos dizer, tem sonhos, faz isto, e nós podemos sonhar no Senhor, não é? Mas ter sempre essa consciência de obediência e da vida espiritual no dia a dia, não é? Não é por acaso que quando em Atos 2, não é? Quando o Espírito Santo vem em Pentecostes, eles estão no cenáculo, não é? Ali, como nós, assim, na zona de refeições, não é? À mesa, e eles estavam num tempo de espera, sem saber, não é? Jesus disse antes de ascender, fiquem aqui em Jerusalém, não é? Então eles estavam no seu sítio, onde tiveram a ceiazinha, e ali estavam. E quando isso aconteceu, eles estavam no lugar da presença. Eu vou falar, nós estamos com problemas técnicos hoje. Vamos fazer. Acho que a Lívia puxou o fio ali. Ai, misericórdia, Senhor. Eu já nem sei o que eu falei, vou falar. Eu já não sei muito o que eu falei. Pronto, a gente foi. Não sei se pega o que tá gravado, né? Tá saindo som, mano? Ela está falando. Estamos. Já voltou hoje, gente. É igual aquele no jornal que a pessoa não sabe se ela voltou, se ela não voltou. Mas olha, nós estamos com problemas técnicos. Voltamos agora. Não sabemos onde paramos. Vamos tentar voltar aqui um pouquinho na pauta. Eu acho que eu estava dando meu testemunho, né? E foi porque nós tivemos uma perda, eu e meu marido, em abril desse ano. Nesse meio tempo, as meninas também estavam grávidas, então a gente estava compartilhando. Para resumir, né? Porque a gente já falou bastante coisa aqui. Ao mesmo tempo que foi uma perda, eu consegui compreender a palavra, né? Que o Senhor nos incentiva a que os cristãos, eles realmente vivem de forma diferente, né? Então, tudo que a gente vive... Eu não sei de cor, por isso eu vou abrir aqui novamente. Tudo que a gente vive, seja o sim do Senhor, seja o não do Senhor, a gente vive de forma diferente. Então, tem uma palavra aqui que está escrita em 2 Coríntios 6:10, que é entristecidos, mas sempre alegres. Pronto, mesmo em meia perda, eu consegui ver não só as minhas irmãs, né, com os seus nenéns saudáveis, maravilhosos, aquelas crianças lindas, e também consegui ver a graça do Senhor, não só através do corpo, né, das minhas amigas que estavam comigo, as minhas irmãs em Cristo, mas também daquilo que o Senhor começou a ministrar no meu coração pessoalmente, do tempo dele, daquilo que deveria vir na hora que tinha que vir, e de tantas outras coisas que me transformaram. Então eu consegui perceber ali o que era aquela alegria na tristeza, né? Eu acho que é um pouco sobre aquele versículo que a paz de Deus guarda o nosso coração, não é? É uma paz que excede o entendimento. Como assim eu tô triste, mas eu tô feliz ao mesmo tempo? Tô em paz, não é? Tô em paz, porque realmente a paz de Deus guarda o nosso coração em momentos como esse, que a gente não entende, né? E muitas vezes nunca vamos chegar a entender, porque não devemos perguntar para Deus, por que isso, por que aconteceu comigo, por que é assim, mas perguntar para quê, Senhor? Qual é o teu propósito em tudo isso? O que o Senhor quer me ensinar? Que testemunho o Senhor quer gerar? O que o Senhor quer fazer através dessa situação? Que mudança o Senhor quer fazer dentro de mim e depois através de mim? E nessas perguntas e nessas respostas que essas o Senhor dá, o Senhor vai nos dando paz e a gente vai aprendendo com o Senhor, né? E às vezes até pode passar um bocadinho como frieza, não é? Para os outros, mas realmente não é. E eu acho que o que te aconteceu, não é? E acontece a muitas mulheres, eu conheço muitos casos, infelizmente, mas eu acho que pode ajudar outras mulheres, ou seja, tu consegues ajudar outras pessoas que tenham a passar pelo mesmo que
podem passar pelo mesmo ou que tenham medo de passar, que às vezes esse medo pode se tornar ali uma ansiedade, não é qualquer coisa e tu podes dizer, está tranquilo, vai passar. Exatamente. Não é? Deus está presente, continua presente. Deus está aqui, está ao teu lado. Isso eu acho que é uma das coisas que nos ensinam, né? Quando a gente passa por momentos assim que não são tão bons. Eu tinha uma postura muito diferente quando eu levava um não. Ou alguma coisa não corria da forma que eu queria. Eu mudava mesmo. Eu não colocava assim a vontade do Senhor ou até não ia, não usava esse auxílio que é o Senhor. E hoje pode se passar tudo. A primeira coisa que eu paro é, Senhor, eu sei que o Senhor é soberano. Eu sei que o Senhor não só sabe sobre todas as coisas, mas o Senhor está também no controle. E eu acho que essas coisas nos transformam. Saber também que, por exemplo, eu estava passando por um processo, né? Mas depois você foi e contou também o que estava acontecendo, né? O que aconteceu no seu parto. Então, às vezes o sim também, ele também vem com uma dificuldade, né? O sim também do Senhor também traz um preço. Exatamente. Então, uma coisa que eu acho que às vezes a gente pode ter tendência a fazer, algumas pessoas podem ter tendência a fazer, tudo de errado acontece comigo. Só acontece coisa errada. Eu acho que a gente se isola no errado e isola também o que dá certo na vida dos outros, né? Ai, não, fulano tem a grama mais verde. Não. Débora, ela passa pela felicidade de respirar e sair o neném, mas ela passa pela infelicidade também de outras situações. Inclusive, no meu parto, né, o que aconteceu foi... O parto foi maravilhoso, respirei, ela saiu. Mas antes do parto acontecer, eu tive aquela situação do colo curto. E realmente foi um momento difícil para mim, porque eu sou a pessoa mais agitada e movimentada deste planeta e tive que fazer um repouso absoluto. Não tão absoluto, né? Porque tenho uma filha de 2 anos, mas tive que ficar muito quietinha. E foi um momento, assim, difícil. E aquele momento de perceber ali que eu tinha um problema e que se a minha filha nascesse prematura, poderia nem sequer sobreviver, né? Como eram 24 semanas só, poderia nem sequer sobreviver, ou poderia se sobreviver com muitas sequelas. Foi um momento difícil, mas em que o Senhor... Falei, Senhor, está nas tuas mãos. Afasta de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. O Senhor sabe o que faz. Então, enfim, foi... cada uma... Deus tem os seus processos com cada um, né? Sim. E, meninas, eu acho que a produção está ali falando que nós paramos... comigo falando que a Lívia foi mais ou menos planejada. Foi ou não foi? Gente, eu não lembro. Isso foi antes... Que momento da conversa foi isso? Isso foi antes do testemunho, então, hein, pessoal que tá... Foi antes de eu falar. Ou não? Foi, eu perguntei. Se nós estamos nos repetindo, a gente pede perdão. Vocês perdoam a gente. Começou a falar aqui, já não sabemos o que a gente falou antes, depois, enfim, tentamos resumir tudo agora. Mas agora a gente pode ver o porquê, assim, né? Já na prática, o porquê que a gente começou com Pode Falar Mulher. O porquê que a gente começou com Pode Falar Mulher foi numa conversa, assim, informal. Foi assim, isso aqui. A gente precisava ter um lugar onde a gente precisava falar, mas não só falar qualquer coisa e não só ouvir qualquer coisa. Falar mesmo com mulheres que fossem piedosas, tementes ao Senhor, e que pudessem, né, trazer outras mulheres para mais perto do Senhor. Nesse sentido, por exemplo, às vezes a Débora, alguma coisa acontece com ela que não é tão bom, mas a resposta que ela tem é diferente. E às vezes uma pessoa que tá a ver isso, poxa, por que eu não tenho ainda isso? Ainda. Porque o Senhor, ele nos dá isso, né? Esse caminhar, esses últimos anos mostraram isso pra gente, né? Não só pela maternidade, pelo luto, pelo casamento e por tantas outras coisas que aconteceram, nós fomos forjadas, nós fomos mudadas, mas existia um lugar. Esse lugar não é só o Pode Falar Mulher, é esse lugar com uma rede de apoio, temente ao Senhor e querendo se aproximar do Senhor, querendo amar o Senhor, querendo viver a realidade que o Senhor quer pra gente, que é o céu na terra. Né? É estar no corpo. Estamos próximas de mulheres cristãs. E nós depois na Bíblia, eu só penso eu estava aqui, estavas a falar, eu só estava a pensar, coitada da Eva. Ela não tinha referência nenhuma. Ela tinha um elefante, um macaco, mas assim, alguém... Não tinha referência nenhuma, não tinha uma mãe, não tinha... Todo mundo querendo chegar no céu e dar uma porrada na Eva, mas coitada, ela estava sozinha. É por isso que ela comeu. É por isso que ela comeu, entendeu? É por isso. Mas eu só fiquei pensando. Isso é para incentivar você. De repente, se você não é daqui do Porto, se não é de Portugal, esteja com mulheres, camine com pessoas, camine
com pessoas que vão te aproximar de Deus. Esse momento é importante. Por isso que a Débora diz que você pode falar, pode rir, pode chorar, pode papiar. E uma das coisas, inclusive, que a gente falou sobre a gestão do tempo é conseguir perceber que o tempo, esses anos, os anos que passaram, os anos que ainda vêm pela frente, o Senhor está usando para nos santificar. Ele vai nos santificando, ele vai gerando em nós coisas que às vezes a gente mesmo, não sei se vocês param e falam assim, caramba, tô ficando forte, grande. Eu sou forte, Tô crescendo. Deus está fazendo a obra. Deus está fazendo a obra. Eu comecei um curso, será que isso saiu, gente? É uma mentoria e experiência no lar, porque agora vai, que é ao vivo, em rede nacional. Agora ela vai ser a guardiã da sua casa. Débora, depois quando eu ver resultados eu faço aí, eu tento ser igual. Porque... E nós somos Não é assim, fácil, né? Nós somos assim, nós damos estrelinha, ai, nossa, tô indo super bem. Mas também tem dias, ai, eu não presto pra nada, será que eu vou mudar? Então, se em algum momento a gente for pra cama à noite frustrada, ou porque, né, não foi uma boa mãe, uma boa dona de casa, ou fez alguma coisa no trabalho, lembra, o tempo, ele é precioso e o Senhor está usando ele para nos santificar cada dia, a cada momento, e por isso nós queremos cada vez mais investir no Pode Falar Mulher para que você tenha também esse tempo, para que você esteja conosco, para que a gente possa dividir isso, e dividindo é muito melhor do que ficar consigo, né? Deus tem falado muito comigo sobre viver o hoje, sabe? Não ficar preso nas coisas que já passaram, a pessoa que eu não fui, o que eu ainda não conquistei, aonde eu ainda não cheguei, e também não ficar, né, preso no futuro. Ai, o que será do meu amanhã nessa área ou naquela área da minha vida? Mas viver intencionalmente o hoje, né? Intensamente, intencionalmente o hoje, que é o tempo que Deus nos dá, é o hoje, é o agora. Né? Então, aproveitar o momento, né? A estação que você está vivendo. Estou vivendo uma estação muito boa, minhas 2 princesinhas, a família, enfim. O ministério, as coisas estão correndo bem. Mas eu não sei, amanhã as coisas podem começar... É porque a vida do crente é peleja atrás de... Mas olha, eu vou pegar essa fala da Débora e eu vou compartilhar uma fala que eu ouvi do John Piper esses dias. Ele disse assim, a mulher... cristã, ela olha para o futuro e ela sorri, porque ela olha para o futuro com esperança. E é verdade, porque a nossa esperança não está nessas coisas, né? Não está no que correu bem, no que correu mal. A Débora também falava muito isso nos eventos do Céu e Terra, falava assim, você não é o que aconteceu com você, isso não te define. Mas a nossa esperança está no Senhor. Sim. E Ele nos prometeu que Ele vai redimir todas as coisas. E é para isso que a gente está caminhando. E Ele nos prometeu que está conosco todos os dias. E, gente, seja, a gente já tem tudo. A gente tem a presença de Deus, a gente tem tudo. Então as circunstâncias podem mudar, as coisas podem acontecer, um luto, um momento muito difícil pode chegar na nossa casa, mas uma certeza que nós temos é que o Senhor vai estar lá. Exato. Como Ele esteve em todos os momentos difíceis que vivemos até aqui. E na casa do Pai nós temos essa provisão, não é? Deus também tem falado muito comigo nessa área, não é? Principalmente em relação ao futuro. Eu sou uma pessoa que fica muito... Eu sei que não parece hoje, mas eu sou uma pessoa que fica muito introspectiva e eu falo muito na minha cabeça. Eu falo muito para fora, mas eu falo muito na minha cabeça e muitas vezes penso... Agora nem tanto, mas pensava muito nos sonhos que eu tinha, de que se tivesse ido por outro lado, quem é que eu ia ser no futuro, e sonhos que eu pensava que eram de Deus, mas Deus está a dizer assim, não, tu tens que fazer aquilo que eu quero isto. E quando nós obedecemos, é engraçado que nós, quando chegamos a esse entendimento da obediência, Deus abre muitas portas, e Ele abriu as portas quando eu casei, não é? Porque dá-nos outro entendimento. Sim. Está a abrir outras portas agora, depois de ter a minha filha, está-nos a dar outro entendimento. Você tem quanto tempo de casada? Gabriel, se tivesse assistindo. 5, 8. 8 e 5. 5. E eu, gente. Um aninho, nosso bebê. Eu sou uma bebê. Eu estava tentando fazer as contas. Eu sou a mais velha das 3, mas eu sou a mais recém-casada. É um desafio também, não é? É um desafio. Mas, e temos aqui um bocadinho que falar dos homens. Eu acho que uma das coisas que me ajudou muito, mesmo no hospital, quando estava na maternidade e mesmo em casa, no pós-parto, apesar de ter tido um parto difícil, eu tive um pós-parto
top, maravilhoso, bem tranquilo, sem grandes... Você sem também, grandes, né, Débora? sem Só grandes assim, só pra dores. constar. Parto e pós-parto. Foi o pré-parto que foi difícil. Sem grandes dores, mas realmente o meu marido foi um apoio e não foi aquela questão de ajuda-me aqui, não é? Porque temos muito essa mania de dizer, olha, ajuda-me aqui com a minha filha, ajuda aqui a mudar a fralda, ajuda aqui a fazer o biberão. Não, somos os dois iguais, não é? Claro que há uma diferença entre ser pai e ser mãe, mas a gente divide as noites. E vocês Agora viveram olha, isso assim de forma bem acorda. intensa, né? Assim, vocês dois. Sim, A eu maternidade. acho que tem sido fácil, as expectativas têm sido cumpridas, ou seja, eu não fui com demasiadas expectativas. Aquilo que eu achava que ia ser mais difícil para mim foi o que realmente foi, não é? Porque toda a gente diz que depois com as hormonas, não é? Que muda muita coisa, a cabeça muda, que vem pode vir uma depressão pós-parto e tudo. Essa era a coisa que eu tinha mais receio, mas não tive, que era a depressão pós-parto. Eu achava mesmo que ia ter depressão pós-parto. Então, no pós-parto, eu estive muito atenta a mim mesma nesse sentido, aquilo que eu sentia, mas foi tranquilo. E assim, a coisa mais difícil para mim é a privação de sono. Eu já sabia que aquele, por exemplo, o choro da privação de sono, sim, para mim... Sim, Gabriel, hoje eu preciso de descansar porque não está a dar, porque eu não durmo. O meu cérebro está sempre a funcionar. Sim. Então depois que eu acordo... Sim, já não volta. Eu não me lembro das coisas, mas o que eu faço é, eu começo a pegar num papel e começo a pôr palavras. Estes dias mostrei ao Gabriel assim, olha como é que é o meu cérebro. E ele não para. Meu Deus. Não para, está E sempre ter aqui. essa relação também, né, de conversar mesmo com o marido, olha, agora eu preciso descansar, agora eu preciso disso. Eu acho que uma das coisas que nós temos, eu não sei como é que foi a sua criação, mas na minha igreja, o Ministério das Mulheres era muito forte. E eu acho que isso foi por muito tempo, né? Por exemplo, pessoal do círculo de oração e tudo. E hoje a gente tem visto uma geração de homens dizendo que eles precisam levantar, né? E eles são os sacerdotes da Exatamente. casa, né? Deus está na frente. Exatamente. Então, eu acho que, no nosso caso, a gente tem visto isso, e graças a Deus, glória a Deus por isso, dos homens se levantarem, ter reunião de homens, eles assumirem esse lugar, não só para que cada um esteja no lugar certo, mas para que a gente também tenha todo esse amparo em todas as áreas da nossa vida, Não né? pode ser só encontros e estudo de mulheres, né? Dá licença, tem que ter homem também. Exatamente. E nos dá um conforto também. Eu, às vezes, até brinco com... Sim, vai as embora amigas. 5 minutos, pelo amor de Deus. Margarida super sincera ao vivo. Eu não tenho isso, pessoal. Ainda não cheguei nesse É nível um ano, delas. amiga, é um ano. E nem vou chegar. Eu ouso dizer que eu não vou chegar. amém, amiga. Te abençoo. Mas olha, vida real não teve como ser mais sinceras com vocês do que isso. Nos perdoem por essa internet que falhou, mas na vida real nada falha, gente. Na vida real nós estávamos aqui a conversar. A gente continuou falando, nós continuamos. Nós e de repente, continuamos. pessoal, já está há algum tempo mas sem. eu acho que às vezes nós temos não o homem certo, mas termos alguém que nos apoie em diversas áreas e que nos guie, não é? Porque nós mulheres temos muita mania de ser independentes e nós é que comandamos o barco e tudo mais, e o que Deus nos vai dizer para a mulher quando está a ser submissa ao homem é porque Ele sabe que nós temos a mania de querer fazer tudo, nós é que mandamos, nós é que orientamos e não é? E vamos na história isso nas mulheres, não é? Deus nos pede algo que é difícil para nós, difícil para a gente não estar no controle, né? Entregar. Eu acho que tive um bom exemplo em casa, não é? O meu pai não sei se está a ver, mas nem a minha mãe. A minha mãe tinha alguma dificuldade no pós-parto, quando nós chorávamos também, tinha aquela estressava dentro dela e o meu pai sempre foi um pai muito presente de fazer tudo. Ele primeiro ia acalmar o bebê, depois ia acalmar a minha mãe, e também isso aproximou um bocadinho a mim da minha mãe, porque de repente tinha sido tudo normal, mas quando eu engravidei, a minha mãe já começou a contar algumas histórias que eu nunca tinha ouvido na vida, mas sempre tive essa ideia do meu pai sempre muito presente, mesmo depois a crescer, quando já tinha consciência de mim, não é? Sempre tive essa ideia de que cuidava a minha mãe e cuidava o meu pai, não era só a minha mãe, ou seja, o que eu queria para a minha casa
era muito nesse sentido. E o meu marido não teve uma figura paterna presente. Havia ali algum receio, não é? E será que... Eu, por acaso, não tinha muito esse receio. Eu tinha confiança que, apesar de ele não ter tido uma figura paterna, teve pessoas na vida dele que ele conseguia ter esse exemplo e conseguia ver isso. E, se calhar, o facto de ele contrariar também um bocadinho, ter consciência disso e querer contrariar um bocadinho essa predisposição de repetir a história, não é? Sim. Top. Voltamos às mulheres. Pronto, então agora eu vou só falar rapidinho em relação ao que aconteceu da mentoria e depois a gente já vai dar um panorama também daquilo que virá, né? Pra gente concluir aqui. Nós tivemos uma mentoria, né? Com a Miriam e a Tati. Né? A Tatiana, ela é psicóloga e a Miriam é professora, então ambas aí trouxeram uma bagagem diferente. A Miriam também já trabalha com o Ministério com Famílias há muito tempo, então a gente queria unir tanto esse lado emocional, né, das mulheres que a gente acaba tendo aflorado, quanto a própria vivência em família, né? O que o Senhor quer de nós, para onde o Senhor nos criou, qual é o nosso lugar. Eu acho que isso, às vezes, parece que é claro, mas faz muita confusão no mundo onde as informações são tão turvas, né? E querem realmente nos tirar do lugar. Vocês estavam falando aqui daquilo que o Senhor tem falado com vocês, e eu acho que uma das coisas que eu tenho visto, assim, no cerne daquilo que o Senhor tem falado com as mulheres é para voltar para o lugar, voltar para casa. Né? Nós ouvimos isso na mentoria. Que é uma informação totalmente ao contrário do mundo. Lá fora, né? Ao contrário, né? Não, você é protagonista, a mulher é protagonista, você tem que sair, conquistar o mundo. Não, alguém vai conquistar para você, querida. Pode ficar no lugar que o Senhor criou você, né, para estar. E na mentoria também, a gente pôde acompanhar isso de forma mais pessoal. Foram 2 meses? 3 meses? 4. Tô sabendo legal. Janeiro a maio. Janeiro a maio. Fevereiro, março, abril, maio. Quase 5. Quase 5 meses. Foi maio inteiro, né? Foi verdade. 4 meses e meio, mais ou menos. A época da mentoria foi a época que eu tava grávida. E aconteceu ali mais ou menos a meio né, foi de janeiro a maio, a Lívia nasceu em junho. E ali nos últimos 2, 3 meses eu já não consegui acompanhar tão de perto, né? Porque fiquei de repouso. Mas, assim, sempre acompanhando, né, os conteúdos. Foi muito, muito, muito precioso, gente. Sério. A Miriam trouxe pra gente a ideia de que nós somos como... Deus nos chamou para ser borboletas, né? Mas a borboleta, ela passa por todo um processo até virar borboleta, né? Primeiro ela larva aquele bichinho esquisito, lagartinha, depois vai... Mas o casulo ali, o processo é importante para que ela se torne essa borboleta. E quando ela finalmente vira essa borboleta tão bonita, cheia de cores, quando ela atinge, então, essa imagem de Deus, que Deus quer que nós sejamos a imagem dele, né? Então, ela trouxe toda essa ideia pra gente de uma forma assim, muito especial. Já a Tati trouxe toda aquela perspectiva de saúde emocional da mulher. Então, ela falou sobre um ciclo que, tipo, nunca mais eu esqueci, muito legal, em que um evento, alguma coisa que acontece, vai gerar um pensamento, né? Imagine um ciclo. Vai gerar um pensamento que vai gerar uma emoção, vai gerar um comportamento, e esse comportamento vai reforçar ali o evento, vai reforçar o pensamento, vai gerando... Então, por exemplo, um dos exemplos que ela deu foi uma pessoa é chamada para falar em público, né? Dar uma palestra, falar alguma coisa. E ela, esse é o evento, né? Aí o pensamento dela é, mas e se eu engasgar, se eu gaguejar, se alguma coisa correr mal, não sei o quê. Como ela está pensando aquilo, vai gerar ali uma emoção, ela vai ficar com medo, e aquilo vai gerar uma reação fisiológica, né? As pernas vão tremer, a voz vai tremer, não sei o quê. E realmente, toda essa emoção vai gerar um comportamento, ela realmente vai gaguejar e vai tremer, o que vai reforçar o evento. Ela realmente aconteceu aquilo que ela pensou que estava acontecendo, então vai reforçar o pensamento, tá vendo? Sempre que eu vou em público, eu falo, eu gaguejo, não sei o quê. E aquilo vai só virando aquela bola de neve. Moisés não queria falar assim, não. Manda alguém, Senhor, por mim. E, na verdade, o que nós temos o que ela nos chamou a nossa atenção para fazer é abrir a nossa mente para outras perspectivas, não é? Às vezes a gente está fechado ali no nosso pensamento, ali na nossa perspectiva, na maneira como nós vemos o mundo, mas existem outras... Eu lembro de um exemplo muito legal que ela usou, que foi, por exemplo, você está dando uma palestra e você tem toda essa insegurança, né, de não estar fazendo legal, não estar sendo uma boa palestrante, e alguém levanta da sala e sai.
como você já está no seu mundo, né? E o seu pensamento é que você não sabe, que você não está falando direito, que não está sendo legal, você vai pensar, aquela pessoa saiu porque está desinteressante, ela não está querendo ouvir. E aí vai gerar todo aquele ciclo. Só foi a casa do banho. E a pessoa só foi no banheiro, só para atender um telefone. Exato. Gente, me ajuda. Então vamos lá, mulherada, vamos parar de ser, né? Não é sobre nós, uma coisa que ela falava muito, você não é tão importante assim. Não é sobre nós, que ela falou sobre autoestima, sobre ego, que às vezes muitas mulheres têm uma baixa autoestima, não é? Então existe a baixa autoestima, uma autoestima boa, saudável, e existe também aquelas pessoas que têm uma autoestima inflada também, não é legal. Então, trouxe ali todo aquele equilíbrio de que, tipo, nós podemos e devemos, né, ter outras perspectivas, pensar quando alguém levantar e se estiver falando, pensa, foi só no banheiro, gente, calma. E é reforçar também esses pensamentos positivos para que a gente não caia nesse padrão, né? Que sempre... que vai se repetindo. Isso aí. E você estava a falar da mulher voltar para o lar, e eu estava aqui a pensar porque eu sou muito... A mulher não é só da casa, a mulher não é disto. Eu não vou ser a mulher de pastor que fica de joelho no chão e orar. Eu sou a mulher de pastor. Não ponho de joelhos, mas lá eu oro. Mas eu acho que não é tanto a questão de voltar para o lar, mas enquanto estamos no lar, não sentir rancor do que está lá fora. Sim. Porque eu acho que nós podemos continuar a ser líderes, pastoras, o que for, sim, mas eu acho que não temos que ter rancor daquilo que ainda não é a nossa hora, daquilo, não é? Muitas vezes nós olhamos para grandes líderes e são homens, poucas referências às vezes vemos das mulheres, mas eles tinham mães, não é? E uma das coisas que me interessa muito, e isso foi incutido um bocadinho pela minha mãe, foi ver a história de grandes homens da história, sim, não é? Que tiveram uma mãe que orava por eles. E nem só. Era a mãe que disciplinava a nível espiritual. Era a mãe que ensinava, era a mãe que educava. Então, imagina a mãe de John Wesley ou do Billy Graham, não é? A gente fica a pensar, se formos procurar a história, nós conseguimos entender quem eles são pelo trabalho que a mãe fez. Eu acho que nós podemos também procurar esses exemplos, e também temos outros exemplos, se calhar mais modernos, não é? Digamos assim, eu acho que também é uma vez interessante ver os da Bíblia, não é? Nós temos mulheres ansiosas, desesperadas, não é? Entre as coisas temos uma Sara que era estéril, não é? E estava ali e cometeu um erro, não é? Porque tinha muita pressa e queria ser no tempo dela em vez no tempo de Deus, não é? Mas depois também temos a mãe de Moisés, não é? Que teve que abdicar, eu não digo o nome porque eu não consigo dizer o nome dele. Mas temos a mãe de Moisés que teve que abdicar para um propósito maior do Senhor, e eu não sei se conseguiria fazer o mesmo, não é? Hoje tendo a minha filha nos braços, porque é fácil falar quando nós não temos, mas quando temos, não é? Entender o que Deus fez enquanto não é? Em dar Jesus. Eu acho que isto, de facto, de ser mãe, e um dia tu vais entender, e eu acho que tu já és mãe, na verdade, na minha perspectiva, tu já és mãe. Acho que vais entender essa coisa de nós podemos ser, não é? Podemos ser mais do que almejar só grandiosidade. Sim, nós podemos, no simples, fazer o nosso trabalho e criar grandes homens e grandes mulheres de Deus, não é? Exatamente. Porque só tem mulheres, não é? Filhas de filhas. Mas... Olha, foi perfeito o que você falou, e inclusive esse leque que você abriu, é isso que a gente quer explorar mais na próxima temporada, né? Nós vamos falar disso, falar desse voltar para o lugar, que lugar é esse? Dessa individualidade também, né? De saber, por exemplo, que eu, embora tenha as irmãs, Valéria, eu tenho um propósito, um lugar, né? Uma profissão, uma vocação. A Margarida, ela tem outra, e que a sua voz, ela vai chegar, né? Você sendo uma mulher piedosa, vai chegar a outras mulheres, que vai ajudar outras mulheres, a Débora também e eu também. Perceber essa vocação, esse no individual, né? E o chamado, o propósito do Senhor. Então, nós vamos falar não só sobre vocação e propósito, vamos falar também sobre empreendedorismo, que é uma área que a mulherada está abraçando bastante. E eu acredito justamente por nos dar essa flexibilidade, de saber que você pode, né, ser mais flexível no horário que está em casa, com as crianças, enfim. Vamos explorar também
Falar um pouco sobre gestão financeira. Gestão financeira é um assunto super importante, né? Não só gestão de tempo, mas gestão financeira também. Eu acho que é muito relevante nós trazermos isso, principalmente para o meio cristão. A gente não fala muito sobre isso. Eu também acho. Muito importante. E também, sempre, tudo... Ministério, não é? E trabalho, não é? Como conjugar essas coisas todas, não é? De modo geral, os desafios da vida da mulher, né? Exatamente. Continuaremos, mas de uma forma cada vez mais profunda e sempre à luz da Bíblia, trazendo mesmo o céu para a terra, vivendo a vontade do Senhor e vivendo em comunidade. Exatamente. Espero que tenham gostado, foi muito legal esse Obrigada por estar até aqui. Então fique ligado, acompanhe a gente aí nas nossas próximas temporadas. Subscrevam em todas as redes sociais. Segue essa parte da Valéria. Fala, Valéria. Envia para sua amiga, nós estamos em todas as plataformas. Fala as plataformas, Valéria. Eu lembro que uma vez eu falei Apple Podcast, não, Apple, eu não lembro, eu sei que eu deslizei aí, mas nós estamos na Spotify, eu falei Apple Spotify, Apple Podcast, no YouTube, vão lá nos seguir no Instagram, tá ok? E não se esqueçam de dar sugestões de mulheres que vocês achem exatamente, se vocês querem que a gente traga, assim, pode colocar, assim, qualquer pessoa, marca o arroba. Pessoal, temos a loja Céu e Terra. Nós temos a loja Céu e Terra que tem livros maravilhosos. Inclusive, nós vamos, nos próximos episódios, estar indicando as literaturas para aquele assunto. E até podemos falar bastante de literatura de mulher, não é? Ainda há bocado estávamos aqui a falar em off sobre Elizabeth Elliot. Ela tem uma história de vida fantástica, por isso um dia destes vamos contactar, trazê-la aqui, falar connosco. Vamos trazê-la aqui que pode falar, mulher vai crescer. Ela é viva, gente? Não sei. Bom, olha, muito obrigada por ficar com a gente até agora. Uma boa noite. Beijo, gente. E Deus abençoe. Tchau, tchau.